Olá, lição de número 2, a fé de Abrão nas promessas de Deus. Data dia 12 de abril, será amanhã de 2026, a nossa segunda lição desse segundo trimestre do ano. Texto áureo: aí apareceu o Senhor a Abrão e disse: a tua semente darei essa terra. E edificou ali um altar ao Senhor, que lhe aparecera. Gênesis capítulo 12 e versículo de número 7. A verdade prática, quando Deus faz uma promessa incondicional, Ele sempre cumpre plenamente. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. A introdução diz: a história de Abrão revela o início de uma jornada de fé, baseada em promessas divinas. Isso é muito bom, né? Quando Deus promete, a gente pode descansar, que tem a certeza que vai acontecer, né? Se Deus te fez alguma promessa no caminhar, na sua jornada, saiba que vai se cumprir, se realmente foi Deus quem falou, porque Ele não é homem para que minta, Ele cumpre as suas promessas. Então, Abraão teve a confirmação das promessas de Deus. Deus chamou Abraão para sair da sua terra, confiar no desconhecido e crer em algo que ainda não podia ver. Nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Então não é aquilo que nós vemos, porque o que nós vemos não é esperança. A esperança é aquilo que nós não vemos. Assim a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Agora nós vamos para... Mesmo diante de falhas humanas, como sua ida ao Egito, Deus permaneceu fiel. Nós vamos para uma questão do erro, né? Porque a Bíblia é aquela que coloca os seus heróis com os seus acertos e também com os seus erros, né? Houve uma falha aí, mas Deus, Ele é um Deus de misericórdia, de amor, de compaixão. Por mais que venhamos a falhar, Ele nos ajuda nos momentos difíceis da nossa vida. Deus não abandona seus planos, né? Existe projeto, planos para cada pessoa. Tem um hino que diz: Deus tem um plano em cada criatura, ou para cada criatura. A fé verdadeira se manifesta em atitudes, né? Essa fé que nós estamos falando é a fé salvífica, a fé em Deus, né? Que a tendência é crescer sempre, né? Ela nasce, cresce e pode ficar muito grande, a ponto que o próprio Jesus falou para aquela mulher que estava procurando uma ajuda para a sua filha, que estava terrivelmente endemoniada. Ele disse: grande é a sua fé. Ela pode chegar a ser grande, gigantesca e alcançar coisas impossíveis para os homens, mas possível para Deus, mediante a fé. E as escolhas têm consequências. Esses dias eu ensinei, eu estava falando sobre Nínive ou Tarsis. Eu disse que nós não somos feitos com controle remoto. Deus não tem um controle remoto para estar direcionando o que nós vamos fazer. Temos o livre-arbítrio. Nós podemos escolher, mas nós temos que conviver com as nossas escolhas. Que a sua escolha seja melhor, para que você não tenha alguns problemas, alguns percalços na sua caminhada. Pois nós temos o ponto 1, Abrão volta do Egito para Canaã. Após um momento de fraqueza no Egito, Abrão retorna ao lugar da promessa. Óbvio que ele voltou mais rico, ganhou lá, né, animais, bens, por causa dos problemas que houve ali, né, quando ele falou que Sara era sua irmã. Ele não estava mentindo, era meia-irmã, filha do mesmo pai, mas não da mesma mãe.
mas omitiu que ela era sua esposa. Isso gerou dificuldades e para que ele saísse, para que nada acontecesse com quem a teve, ele ganhou animais, bens, etc. Voltou muito bem de situação financeira, mas houve os problemas lá no Egito. Então, em Gênesis 13, 6 e 7, diz: a prosperidade trouxe um problema inesperado, conflito entre os pastores de Abrão e de Ló, né? Que é a primeira contenda entre os pastores de gado, tá? Não são pastores ministeriais. Aumentou o gado, né, da parte de Abrão, aumentou o gado da parte de Ló, e teve problemas, contendas, né, brigas, dissensões, discussões, e sendo eles os líderes, né, os donos desses gados, Abrão chegou num acordo: escolhe um lado, eu vou para o outro. Então a lição: nem todo problema vem da escassez, né? Às vezes na abundância também existe problema. Quantas pessoas que brigam pelos direitos, né, de herança. Vemos costumeiramente, né, pessoas, filhos brigando por herança. Às vezes a bênção mal administrada gera conflitos, né? Então o ponto 1, número 2, Abrão e Ló se separam. Gênesis 13, 8 e 9, diz: Abrão demonstra maturidade espiritual, não haja contenda entre mim e ti. Quando um não quer, dois não brigam, né? Então é sempre bom ser pacificador, apesar que tem momentos que nós ficamos irados com devidas atitudes, né? Porque o ser humano é falho, né? O ser humano, onde tem ser humano existe falha. Não existe nada perfeito onde há ser humano. Enquanto estivermos nessa condição, né, do erro, né, que veio o pecado, e o pecado danificou muitas coisas no ser humano. Então nós não somos perfeitos, né? Temos as nossas dificuldades, mas tem que orar, ter paciência, esperar passar a ira, a raiva, né? Engolir o sapo com pernas abertas. É assim, principalmente pastor, tem que ouvir certas coisas e fingir que não ouviu, ver certas coisas e fingir que não viu, porque se for tirar tudo a ferro e fogo, você morre do coração e a igreja fica aí, os problemas ficam aí, os problemas existem, né? Inclusive, os obreiros são colocados para aperfeiçoamento dos santos, né? Então, se é para aperfeiçoar, não é uma tarefa fácil. A perfeição é muito complicado, né? Então Abrão mostrou maturidade espiritual. Não haja contenda entre mim e ti. Ele abre mão do direito de escolha, né? A lição que nós temos disso é: a fé abre mão de privilégios para manter a paz, porque ele confiava no Deus que estava chamando. Essa é a diferença de quem tem chamado e de quem é só escolhido, mas não é chamado. Nem sempre vencer é escolher primeiro, né? Os últimos serão os primeiros os derradeiros. Então nem sempre a decisão primeira é a melhor, né? Número 3, o ponto 1, as escolhas de cada um. Gênesis 13, 10 a 13. Ló escolhe pela aparência, Abrão escolhe confiar em Deus. Ló, Campinas do Jordão, aparência de prosperidade. Muita gente vai pela aparência, né? Parece ser bom, quando vai ver não é, né? Parece ser ótimo, quando vai ver. Então, às vezes tem aquele adágio popular que se cumpre: por fora bela viola, por dentro pão bolorento. Então, há muito cuidado com as aparências, elas enganam muito, né? Às vezes você não dá muita coisa até para uma pessoa ou por alguma questão,
E na verdade é aquilo que vai fazer a diferença, ou aquela pessoa que vai realmente fazer a diferença. E Abrão permanece dependente da promessa de Deus. Então a lição que nós tiramos aqui: nem tudo que parece bom é bênção, nem tudo. Inclusive a bênção e a maldição, ela é dividida por um fio de navalha, uma linha tênue, né? Eu sempre faço as comparações. Ganhei um cavalo de raça, nossa, que bênção. Mas aí a pessoa vai cavalgar e ela cai, quebra os 2 braços, as 2 pernas, fratura a coluna. Foi bom? Foi bênção ou foi maldição ganhar um cavalo de raça? Então a bênção e a maldição é a linha tênue, né? Deus diz: diante de vós tem a bênção e a maldição, a vida e a morte. Escolhi, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Então a escolha é nossa. O que você está escolhendo? Então nem tudo que parece bom é bênção. A fé não decide pelos olhos, mas pela promessa. Isso é muito importante. Depois, no ponto 2, as consequências das escolhas. Ponto 2, número 1, resultado da escolha de Abrão. Gênesis 13, 14 a 17, Deus reafirma a promessa após a separação, né? Então Deus reafirma as promessas: conte as estrelas, se as pode contar. São milhões de estrelas, né? Então Deus já sabia que ele não ia conseguir contar, porque Deus sabe todas as coisas. Mas ele começou 1, 2, 3, 4, 5, aquela eu já contei, não dá para contar. E Deus volta a falar com Abraão e diz: assim será a sua descendência. Está aí os árabes, está aí os judeus. Judeus veio do filho da promessa, os árabes do filho de Agar. A escrava, porém, no Alcorão está invertido os papéis. No Alcorão, a Sara é a escrava e Agar é a esposa legítima. Cada um escreve o que quer, né? E Deus reafirma a promessa, né? A terra, a descendência, o futuro. Lição: quando colocamos Deus em primeiro lugar, Ele amplia a visão. A obediência gera a confirmação da promessa, né? Resultados da escolha de Ló, Gênesis 13, 12 a 13. Ló se aproxima de Sodoma, né? Uma cidade corrupta, pecaminosa. Consequências: perda espiritual, influência negativa, futuras tragédias, né? Então tudo isso aconteceu com Ló por causa da escolha pela visão, né? Pelo olho, aquilo que se vê. Olha, é muito bom isso aqui. Depois tem um problema gravíssimo. Então a lição: escolhas carnais trazem consequências espirituais. Aproximar-se do pecado sempre custa caro. Cuidado, fuja de toda aparência do mal, fuja, corra. Cuidado, não dê brecha, porque o inimigo precisa só de uma brecha para ele entrar. E quando ele entra, ele faz a festa. Muito cuidado nas suas escolhas, muito cuidado. Vou ajeitar aqui a filmagem. Muito cuidado nas suas escolhas. Então, aproximar-se do pecado sempre custa muito caro. E número 3, a atitude de Abrão para com Ló, Gênesis 14, mesmo separado, Abrão socorre Ló quando ele é capturado, né? Isso revela amor, né? Nós temos que ter amor, porque tem pessoa que tem rancor. Tem pessoa que diz: não vou ser mais seu amigo. Por causa de coisas pequenas. São pessoas que não têm maturidade espiritual. São crianças ainda, né? Estão sendo alimentadas por leite e não podem ter alimento sólido, né? Infelizmente, temos até líderes nessa situação. Desculpa aí o movimento da câmera, mas eu não vou parar, porque senão eu vou perder tudo isso que eu falei, né? Tá. Pronto.
E isso mostra maturidade, né? Então a lição: a fé não guarda mágoa, o justo ajuda mesmo quem errou. Sempre temos que ter o perdão para aqueles que nos afetam. E ponto 3, os altares erguidos por Abrão. Abrão, um construtor de altares, né? Abrão sempre marcava momentos importantes com Deus. Isso é uma das particularidades de Abrão, um adorador. Altares representam adoração, gratidão, aliança, né? A lição: quem anda com Deus constrói memoriais espirituais. Hoje está meio difícil aqui, está caindo o tripé, né? Ajeitei aqui, certo. Então, voltando, quem constrói altares, né? Quem anda com Deus constrói memoriais espirituais. Mais um altar, número 2, do ponto 3, Gênesis 13:18. Após receber a promessa, novamente, Abrão edifica outro altar. Lição: cada nova experiência com Deus deve gerar adoração. A fé se expressa em entrega. O altar em Hebron e Moriá. Hebron significa lugar de comunhão. Moriá, Gênesis 22, lugar de entrega total. Lição: a fé cresce da comunhão para o sacrifício. E conclusão: a vida de Abrão nos ensina que a fé verdadeira confia nas promessas de Deus. Nossas escolhas determinam nosso futuro. Deus honra quem permanece fiel. A adoração sustenta a caminhada espiritual. Abrão não foi perfeito, mas foi fiel. Então, vamos fazer uma aplicação prática aqui. Você tem confiado nas promessas de Deus? É uma pergunta. Suas escolhas têm sido espirituais ou carnais? Outra pergunta. Você tem levantado altares na sua vida, momentos com Deus? Outra pergunta. Quem vive pela fé não escolhe pelo que vê, mas pelo que Deus prometeu. Uma boa aula para vocês, que a sua classe seja muito abençoada na sua ministração e que o Espírito Santo inspire a cada um de vós.